Então, pessoal, 5 anos de Introvertendo. Olha, 5 anos é bastante coisa. Introvertendo é um podcast sobre autismo que tem nas plataformas digitais. Se você acompanha esse canal e não conhece o nosso podcast, então acompanhe lá, nós temos os links aqui na descrição. A gente lança episódios semanais discutindo sobre autismo e vários outros assuntos. Agora, se você chegou de paraquedas aqui nesse vídeo, meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos integrantes do Introvertendo. Geralmente eu apresento a maioria dos episódios e aqui no YouTube eu falo de outros assuntos, questões tanto relacionadas ao autismo do dia a dia, mas também temáticas discursivas sobre neurodiversidade, livros sobre autismo e vários outros assuntos. No Introvertendo nós estamos fazendo alguns episódios comemorativos dos 5 anos do Introvertendo, contando um pouco de bastidores, até conteúdos que foram excluídos, né, que não foram utilizados nos episódios. E aqui no YouTube eu quero fazer uma coisa um pouco diferente, contar para vocês 10 curiosidades sobre o Introvertendo. Algumas vocês já conhecem, são de conhecimento público, outras são questões que eu nunca tinha comentado publicamente, nem eu e nem nenhum outro integrante. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeira curiosidade sobre o Introvertendo: nós surgimos na Universidade Federal de Goiás. Tudo começou em 2016, quando uma psicóloga chamada Tatiana Dunadio, que atendia um aluno da medicina, entrou em contato comigo, querendo que ele conhecesse outras pessoas autistas. Eu fui lá, conheci essa pessoa, que no caso é o Otávio, formamos um vínculo e criamos um grupo. Esse grupo, que era um grupo terapêutico, acabou reunindo outras pessoas dentro do espectro que foram chegando lá ao longo do tempo. Tiveram outras pessoas que eu levei diretamente para lá, outros autistas que eu conhecia, e aí 2 anos depois eu lancei a ideia, bora fazer um podcast? E o pessoal, né, ficou um pouco reticente com a ideia a princípio, mas depois toparam e o resto é história. Segunda curiosidade, o nome do Introvertendo. Muita gente tem teorias e tem até coisas sobre por que a gente escolheu esse nome, Introvertendo. E a história é meio aleatória, na verdade. Eu, particularmente, não queria que o podcast tivesse nem a palavra autismo, nem podcast no nome, porque para mim ia soar muito clichê, muito cafona e talvez até muito referencial a outras produções que tinham. Eu queria que a gente tivesse um nome exclusivo, um nome novo, um nome diferente. E, bom, quem já criou alguma coisa, alguma marca, sabe o quão desafiador é fazer isso. Então a gente começou a fazer um brainstorm entre nós, pensando em palavras que fossem ligadas ao autismo ou qualquer outra coisa aleatória. E aí eu lembro que alguém falou, introvertido, né? Que tem aquele estereótipo de que autistas são pessoas introvertidas. E aí o Luca falou Introvertendo. E eu de imediato gostei. Aí eu fui no Facebook, no Twitter, no Instagram, ver se a URL estava livre, se a URL introvertendo.com.br estava livre, se lá digitando no Google tinha alguma coisa já criada com o nome Introvertendo, e não tinha. E eu falei, é esse o nome, pronto, tá decidido, tá definido. E aí ficou Introvertendo. O significado de Introvertendo para nós hoje é o seguinte: quando as pessoas ouvem um episódio de podcast, ouvem um programa de áudio, elas geralmente usam usando seu fone de ouvido, é como se elas tivessem um casulo ali, né? Elas estão aproveitando discussões enquanto a vida está ocorrendo lá fora. Então, pra gente, né, e pelo menos para mim, o nome Introvertendo tem mais a ver com essa experiência do áudio, essa experiência individual, fechada, né? Enquanto o mundo ocorre lá fora, você está aproveitando ali um universo, se fechando para ouvir um podcast. Não tem nada a ver com o estereótipo de autistas são introvertidos. A gente sabe que isso é um construto, né? Que tem um pouco a ver com certas linhas teóricas da psicologia, mas enfim, é claro, óbvio que tem influência, né? Querendo ou não, a gente pensou introvertido, etc. Mas a nossa ideia não era reforçar esse estereótipo. Curiosidade de número 3, o Introvertendo ganhou prêmio. Em 2019, a gente venceu o Spocon Nacional 2019, que é um prêmio da área da comunicação. E eu já falei várias vezes sobre isso em outros lugares, inclusive no próprio Introvertendo, porque vencer esse prêmio foi um desafio muito grande. A gente venceu uma etapa regional, que foi em Goiânia, na Universidade Federal de Goiás, que foi esse prêmio aqui, ó, o Intercom Centro-Oeste. Tenho até hoje ainda o troféu. E aí a gente foi disputar a edição nacional, que seria em Belém do Pará. E quando eu cheguei em Belém do Pará, era uma cidade que eu não conhecia, a 2.000 quilômetros de onde eu morava, que na época era Goiânia. Eu reservei uma hospedagem no hostel e o hostel deixou de existir, não devolveu o dinheiro, não notificou ninguém. E aí eu me vi num contexto que eu estava numa cidade que eu não conhecia e que eu poderia dormir na rua.
E aí eu pedi ajuda a um amigo de internet, ele me salvou naquele contexto, depois eu entrei em contato com a organização do evento, eles conseguiram um alojamento para mim, porque eu não tinha dinheiro para reservar um hotel naquele momento. Enfim, foi uma viagem que eu passei muitos perrengues e no final da viagem, quando eles anunciaram os vencedores das categorias e o Introvertendo venceu, sério, eu fiquei muito, muito emocionado. Isso é uma coisa assim que mexe comigo até hoje, assim, uma coisa muito marcante. E foi esse troféu aqui que a gente ganhou, então foi algo muito, muito bonito, assim, muito legal de se ver. No final de 2019, porque a gente ganhou esse prêmio, a universidade decidiu, não vai aparecer no vídeo aqui, eu também não vou tomar o trabalho de pegar, mas a gente ganhou um troféu por ter ganhado o prêmio, a universidade nos reconheceu pelo trabalho que a gente fez com o Introvertendo, e são 3 troféus relacionados ao podcast, de uma viagem que eu passei muito sufoco. Quem quiser saber detalhes completos dessa história, eu conto no episódio 71, Pé na Estrada, que é um episódio de quase 2 horas que a gente fala algumas viagens que a gente viveu. Curiosidade número 4, o Introvertendo sempre traz muitas referências culturais. E isso em vários sentidos. No início a gente trazia muitas músicas nos nossos episódios, depois nós paramos de fazer isso à medida que nós fomos nos profissionalizando e tendo problemas com direitos autorais, então a gente não queria ter problemas com isso no futuro. A gente fez inclusive séries de música, né, até o episódio 80, que eram episódios terminados com o número 0. Mas depois, quando a gente se tornou um podcast um pouco mais profissional e a gente passou a ter um designer que faz as capas, que é o Vinícius começou a trabalhar algumas referências em algumas capas do podcast. Referências a filmes, a músicas, a acontecimentos históricos, várias coisas que às vezes estão assim no subtexto dos nossos designs das capas dos episódios. Então, a gente já fez, por exemplo, uma referência ao The Who, numa capa de episódio sobre vacina. A gente já fez uma referência ao álbum do Mamonas Assassinas, no nosso episódio Autistas no Volante. A gente já fez referência ao Gorillaz, num episódio relacionado à época da pandemia. A gente já fez referências... Tô tentando lembrar aqui, mas assim, são várias referências a vários artistas, a várias coisas, tanto nacional quanto internacional. Sem falar das referências que a gente já fez, por exemplo, aos Beatles na paródia que a gente fez do Revolution Chicken 100. E eu só preciso comentar uma referência que a gente fez, que muita gente não entendeu, que nós parodiamos a capa do álbum Aviões do Forró, volume 3, da banda Aviões do Forró, no episódio Perfocos Estranhos e Bizarros 2, que saiu em 2022, então original e a capa do podcast estão aí. Curiosidade número 5, o aniversário dos integrantes do Introvertendo. No momento, nós somos um podcast de 7 integrantes. Nós já tivemos mais pessoas, mas alguns saíram por questões de saúde, alguns saíram porque não estavam mais confortáveis com a ideia de gravar podcast, mudanças de vida, enfim, tiveram várias razões. Mas nesse momento, nós somos um podcast de 7 pessoas. Dessas 7 pessoas, 4 fazem aniversário num espaço de 10 dias. É um negócio muito bizarro. Acredito que quem acredita em signos deve ficar doido com um negócio desse, né? Porque 4 autistas que fazem aniversário em datas próximas num projeto. Mas são, o Paulo Alarcon faz aniversário dia 25 de abril, o Michael faz aniversário dia 27, o William Timura faz aniversário dia 28 e a Carol Cardoso dia 4 de maio. E os outros 3, que no caso sou eu, o Luca e a Thaís, fazemos aniversários em outras épocas do ano. O Luca em junho, a Thaís em julho e eu em dezembro, sou mais diferentão aí da galera. Curiosidade número 6, qual foi o episódio mais difícil de ser feito do Introvertendo? E a resposta é até um pouco óbvia. Foi o nosso episódio número 84, retrospectiva década de 2010, que nós lançamos no final de 2019, e que é um episódio de 7 horas de duração. Mas óbvio, a gente não teve 7 horas de gravação, a gente teve muito mais do que isso. E outra coisa, né? É um episódio de 7 horas, mas são 7 blocos certinhos de 1 hora. Então a gente começou a pensar esse episódio em agosto de 2019, defini quais eram os blocos, o que a gente ia falar, separei quais integrantes iam participar de cada bloco, o pessoal montou as pautas, fizeram as gravações, aquilo que era mais urgente a gente gravou mais em cima da hora e outras coisas que a gente já tinha um volume, a gente gravou um pouco antes. E depois eu sofri na edição. Imagina, eu tive que pegar todos esses blocos e fechar eles em tempo certinho de 1 hora. O bloco, por exemplo, de jogos internet tinha 3 horas de gravação bruta e eu tinha que reduzir isso para 1 hora, né, certinho. Também teve o bloco de música, que eu não conseguia fechar em 1 hora de jeito nenhum, sempre achava que ia tirar informação e eu tive que mexer na velocidade, né, do áudio
para poder fazer de uma forma que fosse o meio termo, que não ficasse muito esquisito, mas que a gente batesse a meta. Então foi um episódio bem desafiador. É um episódio que eu não me arrependo de ter feito, mas eu não faria outro na mesma sequência desse tipo. Só se realmente fosse um grande desafio. E uma coisa também, esse episódio não tem transcrição, porque é impossível apresentar uma transcrição de um episódio de 7 horas, é muito texto. Então isso não cabe numa página, é um dos poucos episódios nossos que não tem transcrição. Curiosidade número 7. Qual é o episódio mais comentado ou mais elogiado do Introvertendo? É um pouco difícil medir isso, porque nós temos muitos anos, muitos episódios, e cada episódio ele tem a sua performance naquele período, mas eu acho que o episódio que tem mais longevidade e que as pessoas comentam com mais carinho é o nosso episódio 194, Autismo na Infância Sem Diagnóstico. Porque é um assunto que interessa a todo mundo. Como é que era vocês, como crianças autistas, sem saberem que eram autistas? É um episódio muito legal, muito bonito, e até hoje a gente recebe muitas mensagens. Ele tá entre os nossos 20 episódios mais baixados. Eu não sei a posição exata dele, mas eu sei que ele é entre os nossos episódios de maior sucesso. E ele foi um episódio, inclusive, que tem duas versões. A versão que foi pro ar é a segunda versão. A gente fez uma primeira gravação. A gravação não ficou legal. E aí eu decidi mudar um pouco a estrutura. Eu decidi apresentar o episódio, que a versão original eu não participava do episódio. E o resultado ficou muito melhor, mais legal que essa versão aí que vocês conhecem. Curiosidade número 8. Qual episódio do Introvertendo deu mais problema? Olha, a gente teve muitos problemas ao longo desses 5 anos. Nós tivemos vários episódios com problemas técnicos e vocês conhecem bem, a gente foi melhorando os recursos de edição, mas a gente teve problemas de gente perdendo seu arquivo de áudio, a gente teve problemas de que chegou na hora de gravar, a pessoa não podia gravar, da gente marcar com o convidado e o convidado furou com a gente e a gente ficou chateado e teve que repensar o episódio ou cancelar aquela gravação e escolher uma nova formação para fazer. Mas com certeza o episódio que deu mais trabalho é um episódio que inclusive vai sair ainda, tá previsto pra gente lançar em junho, que é um episódio chamado Casamento entre Autistas. A história geral é o seguinte: nós temos um amigo que faz parte um pouco externo ao Introvertendo, ele é autista, ele tem um contexto, né, ligado à nossa origem na Universidade Federal de Goiás, e a gente gravou um episódio com ele em 2019 contando a história do casamento dele, porque a esposa dele também é autista. Só que, depois que esse episódio foi gravado, ficou muito bom. Eu tive o meu gravador, com o qual a gente fazia as gravações do Introvertendo naquela época, em 2019, furtado. Então a gente perdeu a gravação. Eu fiquei muito sem graça. Eu pedi muitas desculpas ao Gustavo, né, que inclusive é ouvinte nosso. E falei com ele, olha, vamos fazer esse episódio de novo. Só que aí veio pandemia, aí eu saí de Goiás, me mudei para o Rio Grande do Sul, e a gente sempre ficou postergando essa gravação. Este ano de 2023, nós nos juntamos virtualmente para poder fazer esse episódio, gravamos, e aí depois que ele gravou o episódio e o Otávio estava junto com ele, a gente descobriu que eles gravaram do dispositivo errado, e a gente perdeu a segunda gravação de novo. E aí depois a gente se juntou de novo, né? Eu e o Gustavo. O Otávio até consegui recuperar as falas dele porque ele participou de menos trechos. E a gente regravou. E aí o episódio deu certo. Eu editei, fiz um backup do episódio porque não podia dar erro. E aí esse episódio agora tá guardado pra gente lançar em junho em referência ao Dia dos Namorados. Então, com certeza, esse é o episódio mais trabalhoso da nossa história. Curiosidade número 9. Lugares mais inusitados de gravação. O Introvertendo surgiu num contexto terapêutico. A gente gravava na sala de terapia da universidade. Tinha um eco horroroso, né? A gente tinha vários problemas técnicos. E pra gente resolver isso, a gente usava um microfone de mão mais o gravador de áudio. Mas algumas vezes nós começamos a fazer tanto barulho que os terapeutas do Saudavelmente, né, que era o lugar onde a gente fazia, começaram a reclamar de nós. E aí a Tatiana, que era a nossa psicóloga, falou, olha, vocês não vão poder gravar mais aqui. E a gente começou a procurar outros lugares. A gente gravou num jardim na faculdade de Direito uma vez, a gente gravou dentro de sala de aula até chegar a gente falando assim, olha, vamos ter aula aqui agora. E a gente tinha que sair no meio da gravação. E durante a pandemia as coisas foram se complexificando, porque todos nós já gravávamos dentro de casa, aí tinha problema, aí tinha gente que tinha animal de estimação e etc.
Eu acho que um dos lugares mais inusitados pelos quais a gente já gravou foi dentro de carro. Gravei um episódio com o Otávio e a namorada dele dentro do carro, que é o episódio 55, e durante a pandemia, principalmente para eu ter privacidade, para eu me sentir confortável, não que os meus parentes ficassem ali ouvindo o que eu estava falando, mas para eu me sentir confortável, eu geralmente entrava dentro do carro do meu pai, pegava uma extensão, levava um notebook, levava um microfone, interface, era uma fiarada dentro do carro e gravava tudo de dentro do carro. Então, assim, quem ouve os episódios, muitas vezes com uma qualidade de áudio boa, não imagina o perrengue que a gente tem, já que a gente não tem estúdio, a gente não tem microfones caros, a gente não tem equipamentos top de linha. Então a gente tenta gravar da melhor forma possível para que o resultado surpreenda vocês. Então é mais ou menos isso. 10ª curiosidade. O Introvertendo foi eleito um dos melhores podcasts de 2020, segundo a Apple Podcasts. Essa também é uma história muito curiosa. Em 2020, a gente deixou de ser um podcast independente e a Super Play & Company começou a assumir algumas etapas de produção do Introvertendo. A gente continuou tendo independência editorial, a gente continuou pensando as nossas pautas, mas eles começaram a assumir edição e algumas coisas de distribuição do podcast. E uma das coisas que ocorreram, né, durante esse período foi que eles mandaram o Introvertendo para o pessoal da Apple no Brasil, né? E o pessoal da Apple sempre coloca ali na página deles podcasts novos. Você pode, né, ver a página da Apple Podcasts dentro do iTunes, sempre vai ter um podcast novo, um podcast em alta. Isso aconteceu com a gente em julho. Mas é super normal, isso sempre acontece. Quando um podcast novo aparece lá, né, e ele fica em destaque, a gente ficou em destaque por 2 semanas. E aí, beleza, a vida seguiu, o Introvertendo saiu em destaque, não apareceu mais ali nas plataformas, isso é super normal, acontece. Só que no dia 1º de dezembro, se não me falha a memória, eu recebi um e-mail da Apple dizendo que o Introvertendo tinha sido selecionado e escolhido um dos melhores podcasts de 2020. Inclusive meu chefe me ligou, né, porque ele também ficou sabendo, e foi uma coisa incrível, assim, ninguém esperava, foi uma surpresa, foi uma escolha, né, do comitê deles ali, da equipe. 2020 foi um ano muito competitivo, para quem não acompanha muito o cenário de podcasts, com a pandemia houve uma explosão, todo mundo começou a fazer podcast, o Introvertendo já existia há 2 anos, mas a gente estava num cenário que tinha muita produção legal, muita coisa rolando, e a gente foi escolhido, entendeu? Um podcast em que a gente estava fazendo as coisas ali de forma independente e tudo mais. E foi uma coisa assim que emocionou bastante a gente, foi um reconhecimento muito legal e muitas portas foram abertas pra gente depois disso, assim. O Introvertendo de 2021 em seguida teve outros caminhos. Pra mim 2021 foi o nosso melhor ano, né, até hoje. Mas, assim, é um capítulo muito, muito legal da nossa história. Mas e aí, quantas dessas curiosidades você sabia? Qual o seu episódio favorito do Introvertendo? Conta um pouco a sua história com o nosso projeto, né? Porque, é claro, é muito importante para nós, mas nós imaginamos que também é muito importante para muitas pessoas, a gente recebe muitos relatos. Então, queria muito agradecer também a audiência de vocês, o carinho de vocês ao longo desses 5 anos, por terem entendido também muitas coisas estranhas, muitas coisas diferentes que a gente fez ao longo desse período, por não terem abandonado a gente durante muitas coisas que ocorreram também, coisas boas, coisas ruins. Então, assim, queria, né, antes de tudo, agradecer a todo mundo e falar um pouco sobre a minha participação aqui no canal. Já tinha algumas semanas que eu não publicava vídeos, eu tô com vários problemas de saúde que começaram no final do ano passado e se intensificaram principalmente de fevereiro para cá. E aí eu fiquei impossibilitado de gravar alguns vídeos, estou tentando voltar à velocidade, mas provavelmente eu vou reduzir um pouco a minha participação até julho, porque eu tô planejando umas coisas legais aqui. Mas eu não vou sumir, tá? É promessa, eu falei que esse ano ia voltar com força e tô tentando manter velocidade. Então, eu agradeço a paciência de vocês. Me sigam no Instagram e também no Twitter, que lá eu faço atualizações mais frequentes. E aí vocês podem saber, meu Instagram é o Thiago Abreu _ e o Twitter é o Thiago Abreu, lembrando que Thiago não tem H. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Um abraço para vocês. Espero que vocês continuem acompanhando o Introvertendo, todas as discussões que ocorrem aqui no canal. E um abraço para vocês. Valeu, pessoal!